A gente começou na quinta-feira passada e vimos os versículos do 1 ao 3. Então, agora, no estudo de hoje, vamos ver do versículo 4 ao 7. Então, a gente viu basicamente todo o livro, a gente acabou de ler todo o livro, né? E antes de a gente começar o estudo, né, do versículo 4 ao versículo 7, gostaria de fazer algumas perguntas de algumas coisas que já foram faladas na quinta-feira passada, com relação à carta de Filemão. Então, como o Felipe falou semana passada, a carta de Paulo, ela fica em alguma dessas quatro categorias, que ela é uma carta soteriológica, ou uma carta da prisão, uma carta escatológica, ou uma carta pastoral. Então, eu gostaria de perguntar para aqueles que vieram, né, quinta-feira passada, aqueles que souberem, poderem falar qual cartas de Paulo se fica, né, em qual dessas categorias e qual Filemão ele se encontra em qual delas, né, que foi o que a gente viu na quinta-feira passada, para a gente continuar reforçando isso e a gente conseguir lembrar, decorar essas coisas que é importante para o estudo de um livro no Novo Testamento, de algum texto bíblico, né, a gente poder ter isso fixado. Então, eu gostaria de perguntar se alguém poderia falar onde fica, né, a carta de Filemão, em qual dessas categorias e até outros livros, né, outras cartas de Paulo, em qual categoria eles ficam aqui. Eu só lembro que a carta de Filemão é a carta da prisão. O resto eu não decorei, não. Desculpe, Flavinho, eu não consegui ouvir. Pode repetir? Tá dando pra escutar? Consegui ouvir agora. Eu só lembro que Filemão é a carta da prisão. Mas o resto eu esqueci, não decorei, não. Isso, Filemão ele se encaixa aqui, né, na segunda categoria, que seria as cartas da prisão. Alguém gostaria também de falar, que a gente viu na quinta-feira passada, que ele pode ser considerado, ele é considerado por alguns outros teólogos, né, que ele pode ser de alguma outra categoria aqui, alguma outra carta. Alguém se lembra do que a gente falou no semana passada? Ou até de outras cartas, se alguém se lembra em que outra carta outro livro de Paulo, né, ele se encaixa aqui? Mesmo que a gente falou também um pouco foi sobre ele faz parte também das cartas pastorais, né? Que ela fica entre as cartas da prisão, mas ela também é citada entre as cartas pastorais. Ele vai falar diretamente a uma pessoa, que é a Filemão, né? Isso, a gente vai ver até aqui no próximo slide, que vai colocar que ele fica aqui, né, como o Flavinha falou, né, em Filemon, mas a gente vai ver um pouco mais para frente, né, nos próximos slides, que o próprio Calvino considera que a carta de Filemon, ela pode também ser colocada como carta pastoral. Aí a gente vai ver aqui um pouco mais para frente. Ver aqui que essa informação a gente colocou aqui do comentário, né, Vida Nova, que ele vai elencar dessa maneira. Mas vão ter outros teólogos que vão colocar, por exemplo, o Filemão também no Cartas Pastorais. Aqui é uma cronologia. Então, antes de a gente ver aqui, gostaria de perguntar também, isso aqui com relação também à quinta passada, em que ambiente Paulo estava, né? A gente sabe que ele estava em uma prisão, mas em que época a gente poderia colocar assim que ele foi escrito, para quem foi escrito, né? Como a gente viu para Filemão, mas em que circunstância Paulo estava, em que prisão era essa, né? A gente sabe que Paulo foi preso algumas vezes. Então, em qual prisão ele estava, em que momento histórico ele estava. Então, eu gostaria de perguntar se alguém se lembra da quinta-feira passada, em que ambiente ele estava, em qual local ele escreveu, se ele escreveu mais de uma carta quando ele estava nesse lugar. Então, alguém poderia responder? Eu lembro que, né, sobre a questão da carta de Filemão, que ele escreveu quando ele estava na primeira prisão, que foi em Roma. No livro de Atos vai falar um pouco sobre isso. Mas o que eu lembro é isso, né, que Filemão foi escrito quando ele estava na prisão de Roma, para Filemão.
Isso, ele estava na sua primeira prisão em Roma. A gente vai ver aqui no slide, né? Então aqui que Paulo estava na prisão em Roma, no 61 a 63, né? Século 61 a 63 depois de Cristo. Então vemos que ele estava na primeira prisão, foi quando ele escreveu a carta de Filemão. Aí vê aqui que o próprio Calvino, né? Ele vai considerar, ele diz aqui no seu comentário das pastorais que ele inclui Filemão como uma das cartas pastorais. Ele vai dizer, ó, que a Filemão, nosso amado e cooperador. Então é provável, isso é Calvino dizendo, né? É provável que esse Filemão pertencesse à ordem dos pastores, pois Paulo o qualifica de cooperador. E esse não é um título que geralmente ele costumava aplicar a um indivíduo em particular. Então ele considera aqui que está destinado a um pastor, né? Como a gente vê que Filemão, ele possui uma igreja, né, em sua casa. Então quando o próprio Paulo chama ele de cooperador, Calvino vai dizer que é um indício, né, que ele está destinando essa carta a um pastor, como as cartas pastorais, né, 1ª e 2ª Timóteo. Então vemos aqui que ele é considerado também, né, sendo uma carta da pastoral, e também o local que ele estava, né, autoria e data. O Hernandes vai colocar aqui no seu comentário, né, que ele estava em sua primeira prisão, que ele fala que a Epístola a Filemão é correlata às Epístolas aos Colossenses e foram escritas no mesmo lugar, enviadas à mesma cidade, né, e diz que foi redigida pelo mesmo apóstolo, que seria o Paulo, e é provável que Filemão tenha sido escrita na mesma época que Colossenses, então, volta daquele ano, sua primeira prisão, né, e levado pelos mesmos emissários, né, que é Tíquico e Onésimo, teria levado não só a carta de Filemão, mas também a carta de Colossenses. Aqui ele falando, né, que as evidências elas provam isso, né, no seu comentário de Tito e Filemão, o Hernandes ele vai afirmar isso também, né, que ele foi levado foi entregue, né, a Filemão, mas ela foi escrita quando ele estava na sua primeira prisão, junto com também a carta de Colossenses. Então agora a gente vai começar na parte do texto que a gente vai estudar hoje, né, que vai ser do versículo 4 ao versículo 7. Então eu vou ler aqui novamente para a gente relembrar. Isso vai ser a perícope, né, a parte que a gente vai estudar hoje. Versículo 4 ao versículo 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, vai ser esses 4 versículos que vamos estudar nessa noite, que eles possuem como um tema a gratidão. A gratidão de Paulo, né, uma ação de graças, né? Paulo vai começar dizendo, dou graças ao meu Deus. Então ele começa expressando a sua gratidão a Deus, né, em oração pela vida do seu irmão na fé, né, o Filemão. Ele vai elencar várias coisas aqui importantes que a gente pode tirar do texto, né, como o amor e a fé que Filemão possuía, e dizendo que ele esperava, né, e ele fazia toda vez isso em suas orações, esperando que a fé que Filemão demonstrava, ela se tornasse eficiente, né, se tornasse algo visível em suas práticas. Então, é basicamente isso que a gente vai estudar no versículo 4 ao versículo 7, né, que é sobre Paulo dando as suas ações de graça, né, sendo grato a Deus pela vida de Filemão. Vamos começar agora pelo versículo 4. Então, antes de começar, então esse aqui é um ambiente para a gente poder trocar, falar, poder dar ideias, né, argumentar. Então, aqui não é para eu ficar só falando sozinho, né, ininterruptamente, né? Então, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode levantar a mão, pode até me interromper, vai falando, e a gente pode a gente aprender junto. Então, aqui é para a gente poder compartilhar, a gente poder conversar. Então, a gente vamos começar agora com o versículo 4. O versículo 4 diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Aqui o texto, né? O texto original em grego. Vimos aqui o comentário do Hernandes, né? Ele vai dizer com relação ao versículo 4. Ele diz com relação, né, a essa primeira parte, dou graças ao meu Deus. Ele vai dizer, nunca perca uma oportunidade para elogiar sinceramente as pessoas, que é o que vai acontecer do versículo 4 ao versículo 7. Paulo é pródigo, né? Ele é pródigo dos elogios.
era um encorajador e ele tinha habilidade no trato com as pessoas. Então vamos ver aqui que no início, logo no início desse versículo 4, já vai dar o tom que a gente vai estudar aqui nessa parte, né, no dia de hoje, né, vai ser do versículo 4 ao 7, que é Paulo expressando a sua gratidão. Então ele vai começar dizendo: dou graças a Deus, sou grato ao meu Deus. Então ele expressa gratidão aqui, e a gente vai ver mais para frente do que Paulo é grato, né, com relação a Filemão. Ele vai dizer que ele é grato a Deus e que ele se lembra sempre dele com relação a Filemão, né, em suas orações. Vamos ver que Paulo, ele expressar sua gratidão em suas cartas é algo comum, como também vamos ver agora em Filipenses 1, do 3 ao 6, em Colossenses 1, do 3 ao 6 também. Paulo, ele costuma fazer isso no início de suas cartas. Então ele expressa a gratidão que ele tem pela vida desses irmãos na fé. Então ele agradece a Deus, ele fala que ele ora por esses irmãos na fé. Então vemos que é algo que é comum nas cartas de Paulo. Então, no seu início aqui, em Filipenses 1, do 3 ao 6, acho que eu posso pedir para alguém ler Filipenses 1, do 3 ao 6. Luiz, poderia ler? Pode ler. Pode ler. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vemos aqui que ele começa, da mesma maneira que ele começa o versículo 4, né? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então, algo corriqueiro, né, das cartas de Paulo. Então, vamos ver esse exemplo de Filipenses, mas também tem um exemplo de Colossenses. Então, eu gostaria de pedir, Luiz, você tem como ele ler? Qual versículo? E qual o versículo? Gerson, tá desligado o microfone. Eita, liguei aqui agora. É do versículo 3 ao versículo 6, né? Vai ser aqui do 3 ao 5, aí depois vai ter o 3 aqui, de Colossenses. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Isso, obrigado, Luiz. Então vemos aqui que Paulo, tanto em Filipenses, na carta de Filipenses, tanto na carta de Colossenses, ele também tem uma parte reservada para ele dar ações de graça, né? Damos sempre graças a Deus Pai do vosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então aqui Paulo novamente ele expressa, né, a sua gratidão a Deus pela vida desses irmãos na fé, e ele ora, né? Como vemos no versículo 4, ele sempre colocava Filemão em suas orações. Então vemos aqui que é comum das cartas de Paulo ele iniciar, né? Ele tem uma parte para ele expressar gratidão. Vemos aqui ainda que acho que uma pessoa levantou a mão. Eu lembrei do fato, por exemplo, na questão do Calvino, né? O João Calvino, ele menciona essa expressão quando Paulo utiliza dou graças ao meu Deus, ele é muito enfático, que eu acho legal
essa ênfase que o Calvino dá, que quando a gente agradece, a gente está expressando o fato de que aquilo pelo qual o apóstolo é grato procede de Deus e não do homem. Aí é interessante pensar que mais para frente, né, você vai falar do amor, da fé, daquilo pelo qual Paulo é grato, mas é interessante pensar que quando Paulo agradece a Deus, ele está agradecendo porque aquilo que é elogiável em Filemon procede de Deus, para a gente poder pensar naquilo que a gente elogia nos irmãos, e devemos sim destacar isso, né? Mas é importante que a gente lembre o motivo pelo qual a gente dá graça, é porque procede de Deus, né? Então, o que é elogiável em Filemon é elogiável porque procede de Deus, e é por isso que Paulo dá graça, né? Porque Deus é digno de motivo de gratidão porque procede dele todo o benefício, toda característica louvável que há em Filemon é louvável porque procede de Deus, é por isso que Paulo agradece, né? Isso é interessante de destacar, e eu acho massa quando o Calvino enfatiza isso, né? Isso, porque é interessante isso mesmo, quando Paulo vai falar isso, né, do graças ao meu Deus. Então, ele ser grato pelo que o Senhor faz realmente, né, pela vida dos seus filhos, né, pela vida de Filemon. E não é pelo que Filemon é, né, mas é pelo que Deus opera através de Filemon, através desses irmãos na fé a qual ele é grato, né. Aí tem outra parte aqui do comentário do Hernandes, com relação a Tito e Filemon, né, que ele vai dizer com relação a essa segunda parte do versículo 4. Lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. O Hernandes vai dizer assim: Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemon com Jesus e com os irmãos. Filemon tem fé em Jesus e amor pelos irmãos. Seu relacionamento vertical e horizontal está correto. Então, aqui, o Hernandes vai destacar, né, dessas duas características, né? Eu lembro sempre de ti nas minhas orações. Aí, no versículo 5, ele vai falar da fé e do amor que Filemon tem, né? Então, aqui, o Hernandes ele já vai colocar aqui que Paulo sempre se lembrava, né? Ele tinha sempre essa intenção de lembrar dos seus irmãos na fé em oração e orar por eles, né? Ele diz que ele ora pelo relacionamento que ele tem, né, com Filemon e também com Jesus e com os irmãos, né? Então, tipo, Paulo, ele lembra do seu irmão na fé, né? Filemon, a qual ele chama, né, de companheiro na fé, né? Como a gente viu, cooperador na semana passada. E Paulo, ele se lembra dele e ora por ele, reconhecendo que há uma ação de Deus através dele, né? Não por ele como ser humano, ou que esses adjetivos, né, pertencem a ele, mas ao Deus que opera isso através de Filemon. Então, esse aqui é o versículo 4. Deixa eu ver se tem alguma outra citação. Aqui é uma citação do comentário de Calvino sobre as pastorais, que ele vai dizer: lembro-me sempre de ti nas minhas orações. Ele vai dizer assim: deve-se notar que ele ora pelas mesmas pessoas por quem rende graça, mesmo os mais perfeitos dos homens, que mereça o mais extremado enaltecimento, necessita de intercessão em seu favor, enquanto viver neste mundo, a fim de que Deus lhe conceda não só a perseverança final, mas também o progresso diário. Então, vemos aqui que o Paulo, né, interceder, mostra também a necessidade que temos, né, de Deus, que se fazemos algo bom para o reino de Deus, né, se somos úteis para o reino de Deus, é por conta do próprio Deus que opera isso em nós, né. Então, quando Paulo ele fala, né, de Filemon, ele enaltece ele, né, por ele ser um cooperador na fé, por ele ser uma pessoa que tem a igreja em sua casa, né. Então, a gente vê que toda a sua família está envolvida no ministério, e ele, mesmo assim, essa pessoa que a gente pode colocar, como se fosse colocar no altar, né, que o próprio Calvino ele coloca aqui, né, até a pessoa que não podemos considerar, né, o mais perfeito dos homens, ele necessita de oração, ele necessita de intercessão. E essa intercessão é porque se há algo de bom nele, né, se há algo bom no seu ministério, é por conta da ação de Deus em sua vida. Então ele lembra-se, e sempre ele lembra, né, desse irmão na fé, desse cooperador, né, desse
podemos dizer, né, também um pastor, né, um líder na sua casa, né, na igreja que estava em sua casa, alguém que pregava a palavra de Deus. Então, ele sempre se lembra e ele, com essa lembrança, né, ele intercede pela vida de Filemão. Vamos agora para o versículo 5. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Se não tiver, a gente já pode passar para o versículo 5. Vamos ler o versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aí vamos aqui novamente o texto no original. Então, antes de começar a ler o comentário, para destacar isso, né, quando ele fala estando ciente do teu amor, então a gente vai ver aqui que Paulo ele se lembra, né, sempre de Filemão em suas orações, porque ele está ciente, né, isso aqui vamos ver como se fosse a finalidade, né, ou porque ele soube, né, que ele fala aqui, né, estando ciente, outras versões pode estar, ouvir, né, ouvindo, eu ouvi falar do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos. Então, um motivo de gratidão, na verdade, né? Motivo de gratidão que ele expressa, né? Sou grato ao meu Deus e oro por você. Qual é o motivo dessa gratidão? É que ele está ciente do amor e da fé que Filemão tem. Não somente para com o Senhor Jesus, mas também para com todos os santos. Então, vamos aqui agora o comentário, né? De Calvino, e ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai dizer que o enaltecimento que o próprio Paulo, né, tributa a Filemão, inclui resumidamente toda a perfeição de um homem cristão, que consiste de duas partes: fé para com Cristo e amor para com o próximo, pois todos os deveres de nossa vida se relacionam com esses dois elementos. Disse que a fé é para com Cristo, pois é a ele que ela especialmente contempla. É só através dele que Deus, o Pai, pode ser conhecido, e somente nele pode ser encontrada todas as bênçãos que a fé busca. Então, o Calvino ele vai falar quando Paulo ele elogia o Filemão, né, quando ele elogia Filemão, que ele fala que está ciente do amor e da fé que ele possui, o Calvino vai dizer que, de maneira resumida, ele coloca Filemão, né, como se fosse, como seria, né, um cristão perfeito. Isso aqui de maneira resumida, né, como ele vai colocar, de que um cristão, ele deve também ser dividido em duas partes, né? Ele deve conter em si essas duas partes, essa fé para com Cristo Jesus e o amor para com o próximo. Então, ele coloca esses dois adjetivos, né? O amor e a fé que ele possui com relação ao Cristo Jesus e o amor para com o próximo, então ele vai destacar essas duas coisas. Então, Paulo, ele é grato ao Senhor, ele ora por Filemão, por ele estar ciente do amor e da fé que Filemão possui. Do seu amor para com Cristo Jesus, do seu amor para com os santos, e da fé que ele possui para com Cristo Jesus, né? Então ele vai dizer que isso aqui, como se fosse um elogio, de maneira breve, né? Ele inclui resumidamente, né? O Calvino vai colocar, né? Ele inclui resumidamente toda a perfeição de um homem cristão, que seria essas duas etapas da fé e do amor. Calvino ainda vai dizer, né? E todos os santos, ele vai dizer assim: o apóstolo, porém, não limita o amor aos santos, como se negasse que ele deva ser também demonstrado a outros. O ensino do amor consiste em que não devemos desprezar a nossa própria carne, mas devemos tratar com honra a imagem divina gravada em nossa natureza humana. E assim o amor tem de incluir toda a raça humana, visto, porém, que aqueles que fazem parte da família da fé estão necessariamente ligados a nós por um laço muito mais estreito, e visto que Deus os recomenda especialmente a nós, é justo que ocupe o primeiro lugar em nosso coração. Então, aqui o Calvino vai falar, né, que quando ele diz, né, do amor, da fé que você tem da fé e do amor, né, que você tem para com Jesus e para com os santos, ele vai dizer que isso não exclui aqueles que não estão na comunhão da fé, né? Ele vai dizer, não, então você não deve amar aqueles que não estão na sua igreja, né, ou que não são cristãos. Não é isso. Mas, como ele vai colocar aqui, né, que aqueles que estão na sua comunhão de fé, eles fazem parte de uma família de fé mais restrita, né? Por isso que ele fala que, Calvino vai dizer aqui no final, né, que Deus recomenda especialmente a nós os justos que ocupem o primeiro lugar em nosso coração. Então, para que destinássemos, né, esse amor aos irmãos na fé. Mas não exclui
que amemos e que desejemos a salvação, né, daqueles que estão em trevas, né, dos ímpios, que não quer dizer que então ele não irá amar ou orar ou até evangelizar aqueles que não são cristãos, mas ele vai colocar de maneira mais sucinta, né, ele vai diminuir como se fosse, tipo, para quem é a destinação desse amor, ele vai focar com relação aos santos, né, aqueles que estão em comunhão e na família da fé. Então é isso que Paulo ele faz aqui no versículo 5. Então alguém tem alguma coisa para acrescentar? Pode falar. Acho que é interessante, é um versículo que ele a forma como ele está construído, né, a organização, a gente vê lá no português, tanto no português quanto no grego, a forma fica parecida, né, que ele menciona, né, ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aí a gente poderia pensar assim, o amor e a fé a gente tem ambos para com o Senhor Jesus e ambos para todos os santos, né, a priori você poderia pensar em várias possibilidades de interpretar, e eu estava vendo o comentário do Peter O'Brien, o de Calvino chega até a enfatizar essa questão, né, de que o amor se refere a todos os santos, mas a fé se refere ao Senhor Jesus. E é interessante essa figura de linguagem, porque a priori a gente olha assim e vai dizer, então a fé e o amor se conectam com o Senhor Jesus e todos os santos. Mas o Peter O'Brien e o próprio Calvino, né, no comentário dele, são da opinião de que o amor é destinado aos santos e a fé é destinada ao Senhor Jesus, numa figura de linguagem que é conhecida como quiasmo. É como se fosse um X mesmo, assim. Então, o primeiro se refere ao segundo e o segundo se refere ao primeiro que vem depois, formando como se fosse um X. E aí a gente poderia ter, se não houvesse um quiasmo, a interpretação mais normal seria de que o amor e a fé seriam de ambos, tanto do Senhor Jesus quanto dos santos. Mas a interpretação de que é uma figura de linguagem aí, o quiasmo, aí faz meio que essa cruzada, né, de que é o amor que é para os santos e a fé que é ao Senhor Jesus. E o Calvino ele nem passa por essa questão, porque ele já considera como sendo a leitura correta do texto, de que o amor é para os santos e a fé é direcionado ao Senhor Jesus, né? É interessante essa questão um pouco mais técnica, né? Isso. E no comentário, né, ele vai tratar exatamente dessa maneira, né? Ele vai colocar essa divisão com relação da fé para com Cristo, né? Que ele coloca aqui na primeira parte, e do amor para com o próximo. Então, agora vamos começar o versículo 6. Versículo 6, ele diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo Jesus. Para com Cristo, né? Então aqui vamos novamente para o comentário do Hernandes, né? Com relação à tua fé se torne eficiente, o Hernandes vai dizer, Paulo destaca que a fé que Filemão tinha era demonstrada pelas obras, que é o que estamos agora no versículo 6. Filemão tinha uma fé operante, sua fé atuava pelo amor. Veio Gálatas, né, 5, o versículo 6, e podemos mostrar nossa fé não apenas pela pregação do Evangelho, mas também alimentando os famintos, vestindo os nus e confortando os aflitos, libertando os oprimidos. Então, como vemos aqui, né, que ele fala, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Então, como vimos, Paulo, ele é grato a Deus pelo amor e pela fé que Filemão tem para com Cristo e para com os santos, e ele diz, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Então aqui é interessante de pensar no que Paulo está querendo se referir a isso, né? Para que a fé e o amor, para que Paulo estava ciente, né, que eu tinha ouvido falar, ela se mostre eficiente por meio das obras, né? Isso que o Hernandes vai dizer, né? Que da tua fé se torne eficiente, se torne ativo, se torne efetivo, né? Aí o comentário do Calvino, ele vai nos explicar um pouco mais com relação a isso, que é no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Primeiramente, devemos descobrir que o apóstolo não está dando prosseguimento ao seu enaltecimento à pessoa de Filemão,
mas está explicando que pedira para ele, ao fazer menção dele em suas orações, como a gente viu no versículo 4, né? Então, o que ele pediu? Que sua fé, convertendo-se em boas obras, por si só, provasse ser genuína e frutífera. Ele a qualifica como a comunhão de tua fé, visto que a fé não permanece inativa e escondida, mas se manifesta aos homens através dos seus frutos, de seus frutos. Então, Calvino ele vai dizer que esse aqui era o pedido, né, que Paulo estava fazendo em suas orações, né, quando ele orava por Filemão, sempre que ele se lembrava de Filemão em suas orações, sempre quando ele orava por Filemão em suas orações, era pedindo que essa fé que ele estava ciente, né, que ele havia ouvido falar do amor que Filemão tinha para com seus irmãos, para com a igreja que estava em sua casa, né, e que ela se tornasse eficiente, né, ele vai dizer. Então, o que ele pediu? Calvino vai dizer que sua fé se convertesse em boas obras, para que provasse que ela é genuína e frutífera. Então, é isso que o Calvino ele vai dizer com relação ao versículo 6. Então, é uma coisa interessante aqui, só para curiosidade da gente, né? Porque vai ter algumas versões que, em vez de ter, falar que a união da tua fé se torna eficiente no plano de conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, outras versões vai ter que em vós, para todo bem que em vós há por Cristo Jesus. Então, aqui é só uma curiosidade, se alguém tiver alguma versão que tem em vós em vez de nós, aqui é um assunto mais complexo, né? Então a gente não vai entrar, mas aqui só coloquei como título de curiosidade, que algumas versões vão colocar em vez de nós, em vós, né? Paulo falando, com relação ao pleno conhecimento, né? A plena revelação, né? Da fé de Filemão se manifestando através das suas obras. Aí ele vai falar que o pleno conhecimento de todo o bem que há em nós ou que há em vós por Cristo Jesus. Então, essa é a diferença. A gente não vai entrar aqui porque é uma questão mais complexa. Então, é esse o versículo 6. Alguém tem alguma coisa para adicionar? Se não houver mais uma adição, a gente vai passar para o último versículo, versículo 7. Então, se não há mais uma adição, mais um comentário, então vamos passar agora para o versículo 7. O versículo 7 ele vai concluir assim: Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos aqui o texto original, e aqui o Calvino comentando, né? Tive grande alegria e conforto no teu amor. Calvino vai dizer assim: Paulo encontra grande alegria e conforto no fato de que Filemão tenha providenciado alívio para as necessidades dos santos. É um amor acima do comum, aquele que leva alguém a encontrar alegria no bem praticado em favor de outrem. Então, a gente aqui vê Paulo expressando a sua alegria, né, com relação, novamente, a Filemão, e o que ele está destinando isso aqui a Filemão, né, que foi, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, né? Então aqui a gente vê que Paulo, ele se sentia alegre, se sentia confortado, né? Consolado pela obra que Filemão fazia, por meio do seu amor para com os irmãos, para com os santos, da sua fé para com Cristo Jesus. Isso trazia consolo ao coração de Paulo, trazia grande alegria pelo amor que Paulo estava ouvindo, né? Que Filemão praticava em seu meio, né, no lugar onde ele estava congregando. Então, o Hernandes ele vai dizer ainda, com relação ao versículo 7, né, com relação a essa segunda parte, né, tive grande alegria e conforto no teu amor, essa primeira parte que a gente leu. Paulo enaltece os feitos do amor de Filemão na vida das pessoas, que é o que a gente viu no versículo 7. O amor cristão sempre abençoa as pessoas, demonstra gratidão pelos outros, versículo 4. Procura o bem dos outros, versículo 10. Lida honestamente com ele, versículo 12, e leva o fardo dos outros, versículo 18, e crê no melhor das pessoas. Então aqui o Hernandes vai fazer meio que um resumo, né, com relação a quais são os frutos, né, desse amor cristão, que ele abençoa as pessoas de diversas maneiras. Aí ele vai citar alguns versículos que a gente vai ver um pouco mais para frente, na carta de Filemão, mas ele vai falar com relação ao amor cristão que gera em nós gratidão, que foi o que a gente viu no versículo 4, que é Paulo ele falando que ele dava graças a Deus, né? Dava essa graça, né? No sentido de que ele era grato a Deus.
mostrava gratidão. Você vai ver no versículo 10, um pouco mais para frente, né? Que esse amor do cristão, né, procura o bem dos outros. Esse texto a gente não viu, a gente vai ver mais para frente. E quando vai falar do versículo 12, que lida honestamente procurar o bem dos outros, lida honestamente com os outros, né? Lida honestamente com eles e leva o fardo dos outros, no versículo 12. E o versículo 21, né? E crê no melhor das outras pessoas. Então aqui o Ernesto vai fazer meio que um resumo, né? Essas características que fluem de um amor cristão sincero, como a gente viu do próprio Paulo, né? Ele ficar alegre, ele ficar regozijado, né? Consolado por ver o amor de Filemão. E aqui o Calvino novamente, ele vai falar também acho que é a segunda parte agora, né? O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, em relação também a Filemão. Ele vai dizer: além disso, o apóstolo não estava expressando apenas sua alegria pessoal, mas diz que muitos se têm regozijado diante da bondade e benevolência de Filemão, promovendo socorro para os santos. Então aqui novamente Paulo ele elogia o Filemão, né? Para como ele tem reagido, né, a sua ação, né, em seu meio, que ele tem reanimado, trazido consolo ao coração dos santos, não somente ao de Paulo, né, mas aqueles que estavam congregando como Filemão. Então aqui vemos que do versículo 4 ao versículo 7, a gente está encerrando já esse estudo, é Paulo sendo grato a Deus pela vida desse homem na fé, Filemão. Reconhecendo também, a gente poder sempre lembrar isso, né, que é a ação de Deus por meio de Filemão. E ele diz que ele estava sendo um ânimo, né, na vida dos irmãos, na vida dos santos daquele lugar. Assim como também estava sendo para ele, trazendo a ele também grande alegria, trazendo consolo ao seu coração. Você vai ver aqui Calvino ele dizendo ainda, né, que o coração dos santos tem sido reanimado. Refrigerar o coração é uma expressão usada por Paulo no sentido de promover alívio nas aflições, ou socorrer aquele que jaz em miséria, de forma que, tendo as mentes apaziguadas e livres de toda e qualquer ansiedade e tristeza, possam encontrar repouso. Então, quando o Paulo fala isso, né, que ele trazia reânimo ao coração, ele tinha reanimado, né, que trazia ânimo ao coração dos santos, que ele ajudava essas pessoas e tirava essas pessoas em uma situação de aflição, né, de dificuldade, e trazia alívio para essas pessoas. Assim como Paulo, ele via essas ações, né, ou ele ouvia, ele estava ciente, né, como a gente viu no versículo 5, se não me engano, estava ciente do amor e da fé de Filemão, isso trazia consolo ao seu coração, trazia ânimo ao seu coração, ele também trazia ânimo na vida desses irmãos que estavam ao redor dele, né? Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Seria isso no versículo 7. Alguém teria alguma coisa para acrescentar? Já está chegando já no final. Basicamente, a gente vai colocar agora uma conclusão, né? E a gente vai colocar algumas questões práticas, né? Para a gente poder pensar do estudo que a gente teve. Acho que é só mais reforçar, né? Acho que é só mais reforçar um pouco, porque, no geral, né, a questão da fé e o amor são as duas grandes virtudes que o apóstolo Paulo enfatiza aí, né? A pistis e o agape. Ele mostra, ele primeiro é grato por isso, né? Pela fé e pelo amor que é expresso pelo Filemão, e aí a gente percebe que ele é grato porque isso provém de Deus, e a fé como algo interior em Filemão, acho que é demonstrado por obras, mas é interessante ver essa conexão que ele mostra, né, do pistis, da fé e do amor, né, o agape em Filemão, como aparentemente algo que não se manifesta, mas a gente tem a conexão da minha fé para com Deus, que é expressa em amor. Então, é curioso até que os dois são virtudes, são provenientes de Deus, né? E a gente mantém essa relação, que é os dois elementos que Paulo elogia em Filemão, que procede de Deus. A fé, que é um dom de Deus, que está em Filemão, que é manifesta quando Filemão ama. E aí é curioso, porque no versículo 4, aliás, versículo 4 não, versículo 5, Paulo menciona os dois, fé e amor. Aí no versículo 6,
ele trata da fé de Filemon, e no versículo 7 ele trata do amor, né, fazendo essa conexão do momento de gratidão a Deus a respeito de Filemon, né, daquilo que se expressa na prática de Filemon. Isso é muito interessante, o modo como o texto ele é organizado, né? Acho bonito também essa questão, só para enfatizar essa questão da gratidão e pelo que Paulo é grato, né? Pela fé e pelo amor, e como isso se expressam no irmão Filemon. Então é isso. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Se não tiver, então vamos caminhar para o final. Tem algumas coisas práticas aqui para a gente poder pensar, né? Poder refletir com relação a esse texto. O primeiro é para que intercedemos e encorajemos nossos irmãos na fé. A gente vê aqui que Paulo ele possui esse costume em suas cartas de... O irmão Adriano mandou uma mensagem. Tu consegue ler aí? Ele comentou. Acho que tu consegue ler aí. Leu. Consegue ver o comentário dele? Consigo. Ele passou bem rapidinho. Mas sem problema, seminarista. Mas a sua presença aqui já é muito boa. Qualquer dúvida aqui, ó, já tiver alguma dúvida com relação ao estudo, já pergunta ao seminarista depois, manda mensagem no privado dele. Mas é bom estar nesse momento aqui de comunhão. Então vamos concluir o nosso estudo, né? A primeira aplicação é que nós devemos, assim como Paulo, interceder e encorajar nossos irmãos na fé. Então, como a gente viu, né, alguns versículos, Paulo ele tem esse hábito de agradecer a Deus pela obra que o Senhor faz por meio dos seus filhos, né, a obra que o Senhor faz através dos seus filhos. Então, é interessante a gente sempre lembrar nossos irmãos na fé, tanto aqueles que estão nossos irmãos de banco, tanto a nossa liderança, daqueles que nós somos abençoados, né, por sua mensagem, pela sua caminhada, né, de fé. Então, que possamos orar, possamos interceder por esses irmãos e possamos também encorajar eles, né, incentivá-los, elogiá-los e agradecer a Deus pelo que o Senhor tem feito por meio dessas pessoas. E a segunda aplicação é que devemos evidenciar a nossa fé por meio das obras. Então, assim como Paulo, ele, em suas orações, ele agradece a Deus pela fé e pelo amor e deseja, né, que essa fé seja demonstrada, né, pelo pleno conhecimento, né, do bem, né, que há em nós, né, por Cristo Jesus. Então ele espera que essa fé de Filemon se manifeste por meio das obras, né, fique evidenciado, também seja isso nas nossas vidas, que possamos evidenciar a fé que há em nós, né, que a fé que possuímos em Cristo Jesus por meio de nossas obras, por meio dessas obras poder ajudar outras pessoas, né, nosso amor para com os santos, como Paulo ele vai colocar, que ele possui a fé para com Jesus Cristo e amor para com os santos. Então, que a nossa fé seja demonstrada por meio dessas obras, né, pela manifestação do nosso amor. E, para finalizar, em terceiro, que sejamos conforto e refrigério para nossos irmãos na fé. Assim como Paulo, ele via e ouvia, né, Filemon, do amor que Filemon tinha, da fé que Filemon tinha, e isso era para ele como um conforto, um refrigério, né, um consolo. Então, que possamos, por meio da nossa vida, né, por meio da nossa participação no reino de Deus, possamos ser instrumentos de Deus para ser alívio e conforto na vida dos nossos irmãos na fé. Então, foi basicamente isso o nosso estudo, versículo 4 ao versículo 7, que trata aqui das ações de graça de Paulo com relação ao seu irmão na fé, né, Filemon. Vamos estudar um pouco mais
adiante. Aí já com o Luiz, né? O Luiz vai ficar com a próxima parte. Então, a próxima parte aí já é com o Luiz vai explicar um pouco mais quem é Filemon, né? Vamos ver mais um pouco sobre essa relação e até o tema, né? O tema vai ser mais aprofundado com relação à carta. Então, é basicamente isso. Se alguém quiser citar mais alguma coisa ou fazer algum adendo. Então, basicamente foi esse o nosso estudo. Acho que é sempre bom. A gente pode pensar assim, mas não realmente tem muita coisa para poder comentar. Mas acho que é uma coisa interessante de se pensar também, acho até também como uma possível aplicação, a característica do apóstolo Paulo em se alegrar, e acho que a alegria ali na nossa tradução ela é boa, pelo fato de que até Calvino ele enfatiza que a alegria é uma excelente tradução ali, no versículo 7, pelo fato de que Paulo se alegra com o agir de Deus na vida de outra pessoa. Né? É muito comum, acredito, a gente ver Deus abençoar pessoas e a gente não se alegrar pela vida da pessoa que está sendo abençoada e a pessoa que está sendo instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Hoje a gente vive num contexto muito de individualismo. Então as pessoas elas querem estar na posição de destaque para elas estarem no holofote, mas Paulo se alegra quando o amor de Filemon alcança outras pessoas e por intermédio dele. Então Filemon era o instrumento de Deus do refrigério, do descanso, né, da reanimação daqueles irmãos ali em Colossos. Aí é interessante que o Deus agindo na vida de outras pessoas e através de outras pessoas também seja motivo de alegria, né? Nos alegrarmos com Deus usando outras pessoas também. Deus utilizando pessoas como instrumento, porque Paulo diz, né? Por seu intermédio. Então, Paulo se alegra quando Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. Então, é sobre a beleza de Deus usar pessoas e a gente se alegrar com isso também. Tenho pessoas pregando o evangelho e eu me alegrar porque tem pessoas fazendo isso. Pessoas foram consoladas pela pregação de outras pessoas, né? Pessoas fizeram obras de caridade, pessoas fizeram cristãos, né, genuínos ali na fé. Então, que nós possamos também nos alegrar com Deus utilizando outras pessoas, né? Somos chamados a isso também. Amém. Amém, seminarista. Então, vamos encerrar, né, mais um estudo. Próxima semana já é Luiz. Aí o Luiz já está encarregado aí, ó, do próximo estudo. Então, vamos orar para encerrar. Gostaria de pedir para que Jackson pode orar para encerrar. O cara vindo foi isso aí. O cara vindo. Posso? Assim oremos. Grandioso Deus, eterno Pai. Pai, somos gratos por estarmos, Senhor, em Tua presença, podendo aprender mais e mais a Tua palavra. Senhor, somos gratos, Senhor, por essa noite, podemos estar aqui reunidos, Senhor. Meu Pai, cada um em suas casas, mas podendo aprender mais de Ti. Senhor, Pai, que venhamos saber, meu Pai, que precisamos cada dia mais de Ti, da Tua presença, meu Pai, e que esse momento não fique só nas quintas-feiras, meu Pai, mas todos os dias. Possamos buscar mais de Ti, Senhor, a buscar a Tua palavra, a louvar-Te a Ti mais, Senhor, e aprendemos, meu Pai, com Paulo. Podemos nos alegrar, meu Pai, em estarmos em comunhão e podemos ver a Tua vontade sendo feita na vida dos nossos irmãos. Meu Pai, fica conosco nessa noite, a cada um que está aqui presente, que não puderam vir, porque o Senhor conhece, mas só temos que agradecer, Senhor, por mais uma noite estamos em Tua presença, Senhor, podendo ouvir a Tua palavra. Vai ficar conosco, é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.